Imperícia, negligência e imprudência. Provavelmente você já participou de alguma discussão envolvendo esses temas. Olá, o meu nome é Sebastião Souza e eu trabalho com programas e treinamentos em segurança no trânsito. Fica aí um pouquinho que a gente vai discutir sobre esses temas. Durante a avaliação de um evento não desejável, nós temos diversas ferramentas à nossa disposição que nos conduzem de forma sistêmica e que, se bem empregadas, podem nos levar à causa raiz do evento. Já quando queremos classificar a ação ou a falta dela entre imperícia, negligência ou imprudência, a coisa não me parece ser tão fácil assim. Entre as três classificações que temos, eu creio que a imperícia seja a que menos gera dúvida, já que nós podemos confirmar essa situação com algumas perguntas básicas, como por exemplo, essa pessoa tinha experiência na execução da atividade? Ela foi preparada para executar esta atividade? O condutor que estava dirigindo naquele local conhecia bem aquele local? Já quando a tendência de classificação for para negligência ou para imprudência, a coisa já não parece ser tão fácil assim. Então nós vamos ver a seguir algumas fontes de pesquisa de referências sobre esses dois assuntos. Algumas referências sobre a definição desses conceitos. A imprudência, na mitologia grega, era o espírito que personificava a insolência, a violência, o orgulho imprudente, a arrogância e qualquer comportamento ultrajante no geral. Na sua versão romana, é Petulântia, o espírito do orgulho imprudente. A deusa pode ser caracterizada pelas suas atitudes que passam do limite, aludindo a uma confiança excessiva. Na definição do dicionário Aurélio, o significado de imprudente é o adjetivo de sem prudência, não tem cuidado ou cautela, é descuidado, desprovido de pertinência ou despropositado. Significado da negligência é o substantivo feminino, falta de cuidado, de aplicação, de exatidão, de interesse, de atenção, o desleixo, a falta de atenção, o descuido, a displicência, a desatenção, o desleixo, o desmazelo e a preguiça. Definição jurídica. A imprudência pressupõe uma ação que foi feita de forma precipitada e sem cautela. O agente toma a sua atitude sem a cautela e o zelo necessário que se esperava. Significa que ele sabe fazer a ação de forma correta, mas não toma o devido cuidado para que isso aconteça. O exemplo disso é um motorista devidamente habilitado que ultrapassa um sinal vermelho. A negligência, por outro lado, implica em o agente deixar de fazer algo que sabiamente deveria ter feito, dando causa ao resultado danoso. Significa agir com descuido, desatenção ou indiferença, sem tomar as devidas precauções. Um exemplo é o caso de uma babá que, vendo uma criança brincando próximo a uma panela quente, não a afasta, vindo a criança sofrer um acidente. Na negligência, alguém deixa de tomar uma atitude ou apresentar uma conduta que era esperada para a situação. Ele age com descuido, indiferença ou desatenção, não tomando as devidas precauções. Um exemplo, um pai de família que deixa uma arma carregada em local inseguro ou de fácil acesso às crianças. A imprudência, por sua vez, pressupõe uma ação precipitada e sem cautela. A pessoa não deixa de fazer algo. Não é uma conduta omissiva como na negligência. Na imprudência, a culpa comissiva, ele age, mas toma uma atitude diversa da esperada. O motorista que dirige acima da velocidade permitida não consegue parar no sinal vermelho, invadindo a faixa de pedestre e atropelando alguém, por exemplo. Ele age com imprudência. Uma definição no ambiente médico. A imprudência, como leciona Fernando Capês, é a culpa de quem age, ou seja, aquela que surge durante a realização de um fato, sem o cuidado necessário. A culpa comissiva. Age com imprudência o profissional que tem atitudes não justificadas, assoadadas, precipitadas e sem ter cautela. É resultado da irreflexão, pois um médico imprudente, tendo perfeito conhecimento do risco e ignorando a ciência médica, toma a decisão de agir. Assim mesmo, exemplo, imprudência seria o caso de uma alta prematura ou a realização de uma operação cesariana sem equipe cirúrgica mínima necessária. A negligência, ao contrário da imprudência, é a forma omissiva da culpa. A negligência é mais fácil ser notada no dia a dia, é omissão no dever de cuidado. Evidencia-se pela falta de cuidado,
ou pela precaução de que se execute certos atos. Do dia 3 ao dia 9 de novembro de 2020, eu criei uma enquete no Google Forms para que alguns profissionais pudessem classificar duas situações como negligência ou imprudência. Na primeira situação, um condutor passa por um sinal vermelho e nem percebe que o sinal está vermelho porque ele estava preocupado com a reunião que ia começar em poucos minutos. Na segunda situação, o condutor percebe que o sinal está vermelho, mas ele decide não parar no sinal vermelho porque ele está atrasado por uma reunião que iria começar em poucos minutos. Vale ressaltar que a diferença básica entre essas duas situações é que na primeira, o condutor passa pelo sinal vermelho e nem se dá conta que o sinal estava vermelho. Já na segunda situação, o condutor percebe, ele vê que o sinal está vermelho e mesmo assim decide passar o sinal vermelho. Entre as pessoas que responderam o questionário estão profissionais que trabalham com segurança no trânsito, entre eles instrutores e consultores. Profissionais que trabalham com SST, Saúde e Segurança no Trabalho, entre eles engenheiros e técnicos de segurança no trabalho. Também foram convidados alguns advogados e também peritos em análise de acidente de trânsito. Vamos ver a seguir as respostas desses profissionais. Para os profissionais que trabalham com segurança no trânsito, a primeira pergunta ficou classificada da seguinte forma: para 51,5% como imprudência, para 48,5% como negligência. Já para a segunda pergunta, em 60,3% ficou classificado como imprudência, para 39,7% como negligência. Para os profissionais que trabalham com saúde e segurança do trabalhador, para a primeira pergunta ficou classificado da seguinte forma: para 59,1% como imprudência, para 40,9% como negligência. Já para a segunda questão, 45,5% classificou como imprudência e 54,5% como negligência. Para os advogados, na primeira questão, 50% classificou como imprudência e 50% como negligência. Já para a segunda alternativa, 50% classificou como imprudência e 50% como negligência. Para os profissionais peritos em análise de acidente de trânsito, para a primeira resposta, 60,3% classificou como negligência e 36,4% como imprudência. Para a segunda pergunta, 72,7% classificou como imprudência e 27,3% como negligência. No quadro comparativo entre as respostas da enquete, para a primeira situação, em 48,5% para os profissionais de trânsito classificou a situação como sendo negligência. Para os profissionais de saúde e segurança, 40,9%. Para os advogados, 50% e para os peritos, 63,6%. Para os profissionais de trânsito, 51,5% foi imprudência, 50,1% para os profissionais de saúde e segurança como imprudência. Para os advogados, 50% e para os peritos, 36,4%. Já na segunda situação, para os profissionais de trânsito, 39,7% classificou como negligência. Para os profissionais de saúde e segurança, 54,5%. Para os advogados, 50% e para os peritos, 27,3%. 60,3% dos profissionais de trânsito classificaram a segunda situação como imprudência. Para os profissionais de saúde e segurança, em 45,5%. Para os advogados, 50% e para os peritos, 72,7%. Mas é notório que nas fontes pesquisadas, a palavra desatenção ou falta de atenção está associado à negligência. Em outro momento, cabe observar que tanto na negligência como na imprudência, ele é um fator que gera culpa. Embora na negligência fala-se de culpa omissiva, na imprudência se fala de culpa comissiva. Então, usando essas referências, no primeiro caso, onde o condutor passa pelo sinal vermelho e nem percebe que estava vermelho devido à sua falta de atenção, podemos classificá-lo como negligência. Já no segundo caso, onde o condutor percebe que o sinal está vermelho e mesmo assim decide passar o sinal vermelho, ou seja, ele teve a intenção de, pode ser classificado como imprudência. Eu espero que os assuntos que foram discutidos nesse vídeo possam servir de referência para que você possa pesquisar mais sobre negligência, imperícia ou imprudência. E se você quiser discutir esse assunto comigo,
Pega meus contatos, manda um e-mail para mim, eu gostaria muito de saber a sua opinião. Valeu, um abraço e até a próxima.